Bom, meus amores, eu trouxe no vídeo de hoje mais exercícios sobre eletricidade para a gente fixar bastante, ok? Quais fórmulas nós vamos usar nesses exercícios? A fórmula de intensidade de corrente, aonde eu tenho a carga dividido pelo tempo, sendo que a carga está em coulomb e o tempo em segundos. E a unidade de intensidade é o ampere. Nós vamos calcular também a resistência, naquela fórmula do Rouy, certo? Aonde eu tenho o DDP dividido pela intensidade e as unidades de medida são resistência, ohm, né, representado pela letra grega ômega, a unidade da DDP é o volts e da intensidade o ampere. E a outra fórmula é a fórmula do Pio, aonde nós vamos calcular a potência, que é intensidade vezes a DDP, ou tensão. E as unidades são de potência, watts, de intensidade, o ampere, e DDP, ou tensão, o volts. Aí eu coloquei aqui 3 triângulos para vocês. Por que eu coloquei esses triângulos? Todas as fórmulas que eu apresentei para vocês agora, né, que nós estamos relembrando, são fórmulas com 3 incógnitas. E quando eu tenho fórmula com 3 incógnitas, eu posso usar a técnica do triângulo para me facilitar o uso dessa fórmula para qualquer uma das incógnitas. Por exemplo, aqui na minha fórmula de intensidade, nós decoramos que intensidade é a carga dividido pelo tempo. Mas e se eu tiver a intensidade e a carga quiser descobrir o tempo? Ou se eu tiver a intensidade e o tempo e quiser descobrir a carga? Eu vou precisar jogar para um lado, jogar para o outro. Dá para fazer. Eu posso substituir todos os valores, deixo a minha incógnita, a isolo e acho normalmente o valor dela. Só que o triângulo ele entra para me facilitar. Quando eu faço uma fórmula com 3 incógnitas, como eu monto o triângulo? Na minha ponta de cima, sempre vai estar a incógnita que está dividindo, a incógnita que está em cima, né? Então, aqui na minha intensidade, quem vai ficar na ponta de cima é o quê? Porque quando eu tenho incógnitas ao lado, eu estou multiplicando. E quando eu tenho em cima, eu estou dividindo. Montando o meu triângulo, eu consigo descobrir tanto a intensidade, quanto a carga, como o tempo. Eu vou tampar a incógnita que eu quero descobrir. Se eu quiser descobrir a intensidade, eu venho aqui, né, e tampo a minha intensidade. O que sobrou? O Q em cima, o T embaixo. Olha aqui. Q dividido por T. Se eu quiser descobrir o tempo, eu vou dividir o Q pelo I. Se eu quiser descobrir a carga, eu vou ter intensidade vezes o tempo. Então, o triângulo, para mim, ajuda nesse sentido, porque eu consigo fazer qualquer uma das minhas incógnitas já armando a minha fórmula com o que eu quero descobrir antes da igualdade. E isso serve para qualquer uma fórmula que possua 3 incógnitas. Aqui na minha resistência, eu também coloco aqui na ponta de cima quem está dividindo. Então, eu estou dividindo quem? O U pelo I. Então, eu boto o U em cima e o I embaixo. Agora, como eu monto aqui na minha fórmula de potência se eu não tenho ninguém dividindo? Se eu não tenho ninguém dividindo, o meu próprio P vai para cima. Porque potência não é a intensidade vezes a DDP? Intensidade vezes a DDP. Então, eles precisam ficar um ao lado do outro, porque os que estão ao lado estão multiplicando. Se eu quiser voltar aqui na minha fórmula de resistência e descobrir a minha DDP, eu multiplico, eu tampo o DDP.
Eu multiplico, então, resistência pela intensidade. Se eu quiser descobrir a intensidade, eu divido a tensão ou DDP pela resistência. Então, o triângulo é uma técnica para qualquer fórmula que tenha 3 incógnitas. Vamos para os exercícios. No primeiro exercício diz, por um fio, passa uma carga de 2.100 coulomb em 10 minutos. Qual a intensidade da corrente elétrica? Pessoal, eu tenho carga e tempo. Então, eu vou usar qual das minhas fórmulas? Eu vou usar I é igual a Q dividido por T. Só que o meu tempo, olha aqui, ó, ele está em minutos. E eu preciso ter o tempo em segundos. Então, eu passo esse tempo para segundos. E aí eu multiplico por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Então, 10 minutos correspondem a 600 segundos. Se eu sei que o meu Q, a minha carga, é de 2.100 e o meu tempo é de 600, já feito a conversão para os segundos, eu só venho aqui e substituo os valores na minha fórmula. Eu repito a letra que eu quero descobrir, a incógnita que eu quero descobrir, e substituo. O que vai entrar aqui? O 2.100. E o meu tempo vai entrar aqui embaixo, o 600. Quando eu fizer essa divisão, eu vou chegar ao valor de 3,5 amperes. Então, a intensidade de corrente que passa por esse fio é de 3,5 amperes. Pessoal, precisa pôr a unidade de medida ao final do resultado, porque 3,5 pode ser qualquer coisa, tá? Então, eu preciso pôr o valor e a unidade. Bom, o segundo problema. Durante 5 minutos, passa por um fio a carga de 750 coulomb. Presta atenção, olha aqui, ó, coulomb. Coulomb, mesmo que eu não tivesse aqui escrito carga, eu saberia que coulomb se refere à carga. Então, coulomb é o meu Q, tá? Então, Q é 750, tá? Então, eu já posso até desmembrar o meu exercício. E ele dá o tempo aqui no começo, ó, 5 minutos. Novamente, eu vou precisar fazer a conversão. 5 vezes 60. Por quê? Porque eu tô em minutos, quero passar para segundos. Então, eu multiplico por 60, já que cada minuto tem 60 segundos. E aí, então, eu tenho um total de 300 segundos, ok? Então, eu já fiz a conversão do meu tempo também, 300 segundos. E aí, ele pede, calcule a intensidade dessa corrente elétrica. Então, eu vou usar a fórmula I é igual a Q sobre T, já que eu tenho as informações de Q e de T. Eu sempre vou analisar o que o problema me fornece para identificar qual das fórmulas eu vou usar, ok? Então, I é igual a Q sobre T. E aí, eu vou fazer as substituições. Q é 750, T é 300. O resultado desta divisão é 2,5 ampere. Então, neste fio, a intensidade da corrente é de 2,5 amperes, ok? Novamente, eu preciso colocar minha unidade de medida. Exercício 3.
A DDP entre os terminais de um condutor é de 126 volts. Olha aqui, pessoal, volts, mas ele também está dizendo a DDP. Então, isso é o valor do meu U. Então, o meu U é igual a 126 volts. Sabendo que sua intensidade é de 0,35 amperes, 0,35 amperes, calcule a resistência do condutor. Pessoal, presta atenção. Ele informa os valores e deixa um valor por descobrir, né? Desconhecido, né? Para que nós possamos, então, calcular. É só substituirmos na fórmula. Só que aqui eu tenho outras informações. Eu não posso usar aquela mesma fórmula, porque naquela fórmula não tem a incógnita da resistência. Eu vou precisar usar a fórmula que tem o R de resistência. Então, eu vou usar a fórmula do RUI. R igual a U dividido pelo I. Resistência igual a DDP dividido pela intensidade. Ele deu o valor da DDP? Deu. Ele deu o valor da intensidade? Deu. Eu só substituo na fórmula. Aqui eu não preciso nem fazer conversão nenhuma. Ele já está nas unidades adequadas. Então, eu vou lá e coloco no lugar do U o 126 e no lugar do I o 0,35. Pessoal, eu não preciso colocar no meu desenvolvimento as unidades, tá? Eu só vou pôr a unidade da resposta. E aí, então, quando eu faço essa divisão, né, de 126 dividido por 0,35, eu chego a um valor de 360 ohm, né? Porque resistência é ohm. Professora, deu um valor maior. Quando a gente divide por fração, por decimal, dá um número maior mesmo, tá? É como se nós estivéssemos multiplicando. E aí, eu resolvo o problema da resistência. De novo, eu tenho que colocar a minha unidade de medida. Eu poderia tanto colocar assim, na letra ômega, ou escrever ohms. Não tem problema, mas eu preciso colocar ao lado do meu resultado, tá? Número 4, vamos lá. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente de 0,6 amperes. Olha aqui, 0,6 amperes. Amperes é intensidade de corrente. Então, eu já posso, desmembrar o meu problema para ver as informações que eu tenho. Calcule o quê? A DDP. Então, ele pede para que eu ache o quê? O U. Lembra, gente? DDP é o único que a letra não começa com a inicial, né? Senão seria D. A gente calcula U, mas intensidade é I de intensidade, resistência é R de resistência e potência é P de potência. A única que a letra é diferente é o U. Então, sempre que eu falar em DDP, eu estou falando em U, das incógnitas, ok? Sabendo que é de 70 ohms, olha aqui, pessoal, ohms é resistência, mas ele ainda continua. A resistência desse condutor. Então, ele quer que você calcule a DDP, sabendo que a resistência é 70 ohms. E aí, gente, eu vou usar a mesma fórmula, a fórmula do RUI. Lembra do triângulo? Então, eu vou botar o triângulo aqui, né? Eu vou usar a fórmula do RUI. O R fica aqui, o U vai lá para cima, porque a minha fórmula é isso aqui, certo? Sempre para a ponta de cima vai a incógnita que está aqui, dividindo, ok? Mas eu quero descobrir o U. Se eu quero descobrir o U, eu vou tampar o U. Sobrou o quê? R ao lado do I. Então, eu estou multiplicando. Então, eu faço U é igual a R vezes I. Professora, eu podia botar aqui? Podia. Você ia fazer o cruzamento e ia chegar do mesmo jeito. Você ia fazer isso aqui. U é igual a R vezes I.
na hora do cruzamento. Igual, tá? É porque eu acho que o triângulo também é uma maneira, mais uma alternativa, e acho que ajuda bastante. Mas fica a critério de vocês, tá? O triângulo é só uma dica. E aí eu substituo na fórmula. Qual o valor do meu R? 70. Qual o valor do meu I? 0,6. Então, eu vou multiplicar 70 vezes 0,6, que vai dar 42 volts, ok? Eu coloco um V maiúsculo porque a unidade de medida da tensão ou DDP é o volts. Vamos aqui para o exercício 5. Uma resistência de 15 ohms, então ele dá o valor da minha resistência. Eu coloco aqui, R é igual a 15, tá? Apresenta uma DDP de 90, então eu coloco aqui, U é igual a 90. Qual a intensidade da corrente? Então, aí você poderia dizer, professora, eu podia usar aquela primeira fórmula Q sobre T? Aí eu vou te responder, nós temos o tempo? Nós temos o valor da carga? Não. Então, a gente vai ter que usar a fórmula de acordo com as informações fornecidas no exercício. Ele fornece o quê? Resistência, tensão ou DDP. Então, eu preciso usar uma fórmula que tenha resistência, DDP e intensidade, que é a fórmula do Rui. E novamente eu vou lá para o meu triângulo. O R vai ficar aqui, o U vai lá para cima, porque é ele que está dividindo. Vou tampar o I, que é o que eu quero descobrir. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dividir o U pelo R. Então, eu venho aqui e coloco o U dividido pelo R. Então, eu vou dividir 90 por 15. Eu divido a DDP pela resistência. 90 dividido por 15 dá 6. Então, a intensidade de corrente é 6 amperes, ok? E aí, a gente vai para o último, que é de potência, tá? Então, eu já estou adiantando, vocês já vão saber qual fórmula a gente vai usar. Porque ele diz, qual a potência? É a fórmula do π, né? Já posso botar até aqui a fórmula. Ok? Qual a potência? Então, eu não sei o valor do meu P. E aí ele continua. Desenvolvida por um motor quando a DDP nos terminais é de 110 volts. De novo, pessoal, mesmo que ele não me dissesse DDP aqui, quando ele me fala volts, eu sei que volts eu estou relacionada à minha DDP. Então, o valor do meu U é 110. E aí ele diz, e a corrente que a atravessa é 18 amperes. Corrente, 18 amperes. Então, I é igual a 18 amperes. Novamente, pessoal, eu poderia usar a fórmula da resistência? Não. Eu poderia usar a fórmula lá da carga? Também não. Por quê? Porque eu estou pedindo potência. Então, eu vou usar a fórmula que tem a incógnita da potência. E das 3 fórmulas apresentadas, esta é a única, ok? Prestem atenção que intensidade aparece em todas, mas vai depender das informações fornecidas no problema. E aí eu faço as devidas substituições. I é 18 e DDP é 110. Quando eu resolvo esta conta, quando eu faço este cálculo, dá 1980 watts, porque potência é em watts. Então, eu falo watts de potência. Ok, pessoal? Eu só quero mostrar para vocês mais exercícios dos conteúdos que a gente tem estudado para nós fixarmos. Eu espero que todos tenham entendido, façam a atividade da plataforma e tiramos as dúvidas que ficarem no nosso próximo encontro.
Ótima semana para todos. Um beijo bem grandão.